Hak Pesach Sameach. Isso em hebraico é Feliz Páscoa. Hoje, os judeus em todos os lugares do mundo celebram a Páscoa, que é uma das maiores festas de Israel. E é para comemorar a sua libertação do Egito, porque foi na noite de Páscoa que Deus falou para eles colocarem o sangue nas ombreiras das portas. E Deus disse: quando eu vir o sangue, eu passarei por sobre aquela casa, e o anjo da morte não terá permissão para entrar naquela casa. Amém? Portanto, a Páscoa dos judeus é para comemorar esta noite. E ela também é uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,7, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Agora, o que eles tinham era apenas uma sombra. E eles celebram a sombra todos os anos. E há uma ordem de Deus para eles. Mas para nós celebramos a substância, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele que eles ofereciam nunca teve o poder de tirar os pecados. Ainda assim, Deus ordenou que oferecessem para lembrá-los do Cordeiro de Deus que estava por vir. E então, nas margens do Rio Jordão, havia um homem e ele estava pregando. E ele dizia assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este era João Batista, e as pessoas vinham até ele para serem batizadas, mas houve um dia em particular. João levanta sua cabeça e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E eu amo a maneira como a Bíblia conta isso. Eis que, olhe, o Cordeiro de Deus. Vocês se lembram de quando Abraão, ele trouxe o seu filho até o Monte Moriá para ser sacrificado. E seu filho perguntou assim para ele: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E a sua resposta foi: Deus proverá para si um cordeiro. Mas então a resposta para Isaac veio direto da boca de João Batista, muitos anos depois daquilo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo cordeiro que havia sido sacrificado até então somente cobria os pecados, somente cobria. É como se fosse o nosso cartão de crédito. Não é o verdadeiro pagamento. O pagamento é feito de fato quando chega a fatura, no final do mês, e você tem que pagar o que comprou. Você paga tudo aquilo que foi adquirido com seu cartão de crédito. Então o cordeiro somente cobria os pecados, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, veio e ele tira o pecado do mundo. E eu amo a maneira como a Bíblia nos conta sobre aquela noite. Quando eles celebram a Páscoa, eles colocam o sangue nas ombreiras das portas. E eu adoro isso porque vemos aqui a analogia da cruz. O sangue nas ombreiras e na verga da porta, e você vê exatamente uma cruz. Mesmo naquele tempo, o Espírito Santo ele já estava os instruindo para retratar a cruz de Jesus Cristo, na qual nós temos a nossa redenção, onde através do seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados, onde através do seu sangue fomos justificados por Jesus. E naquela noite Deus disse: quando eu ver o sangue eu passarei por sobre vocês. E sabe o que eles estavam fazendo dentro das casas? Eles estavam todos compartilhando o Cordeiro Pascal. E a Bíblia diz em Salmo 105 que no dia seguinte, novamente eu amo o jeito que a Bíblia nos conta isso, porque quando Deus os tirou também com muita prata e com muito ouro. E não havia sequer nenhuma pessoa fraca entre as suas tribos, nenhuma pessoa fraca. Então seja lá o que eles tenham comido naquela noite, deve ter sido uma comida muito poderosa. Amém? Porque naquela noite, quando eles participaram daquela comida, no dia seguinte, nem mesmo uma pessoa, nenhum avô, nenhuma avó, nenhum jovem, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa fraca em todas as tribos de Israel. Eles eram cerca de 3 milhões de pessoas que foram livres no dia seguinte. E é por isso que neste momento o povo judeu está celebrando em todo lugar do mundo. E eu me alegro, sabe? Eu, na verdade, agradeço a Deus que Deus tenha dito para eles para continuarem celebrando essa festa, este festival, que na verdade é uma das maiores entre as 7 festas de Israel. Porque ela mantém a Páscoa viva, amém? É como um marco visual para que todos possam se lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, amigo, a Bíblia nos diz que sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não há outra forma, amém? Não é possível expiar ou remover os nossos pecados por nossas boas obras. Nenhuma quantidade de boas ações será suficiente para alcançar a altura dos padrões de Deus, amém? A sua verdadeira justiça, ela exige um sacrifício perfeito.
E é por isso que todos os cordeiros que eram escolhidos deviam ser sem manchas. Uma imagem de Jesus que viria, amém? O cordeiro que foi oferecido na cruz do Calvário. Pense nisso. Deus nos deu o seu único filho. Foi o próprio Jesus que falou para Nicodemos naquela noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso. O diabo sempre quer que você questione a Deus. Amém? Que você duvide da intenção de Deus, de te abençoar e de demonstrar o seu favor a você, amém? Todos os dias da sua vida. O diabo quer questionar a bondade de Deus, e essa foi a raiz de todas as tentações no Jardim do Éden. O diabo disse assim a Eva, o diabo se aproximou a ela dizendo, Deus falou que você não poderia comer de todas as árvores do jardim? Percebe? Tentando dar a ideia que Deus não é bom, que Ele não é generoso, que Ele está retendo algo deles. E essa é a tática que o diabo tem usado nos dias de hoje, na vida de muitos crentes, fazendo que duvidem da bondade de Deus. Amém? Então, todos que pregam sobre a bondade de Deus para você, deixa eu te dizer uma coisa, que Deus os abençoe, que seu ministério continue a florescer. Amém? Deus é um bom Deus, aleluia! E precisamos sempre nos lembrar, amém? Que o diabo é um mentiroso. O diabo te odeia com um ódio sem fim. Da mesma maneira que Deus te ama com um amor eterno. Amém? E o seu amor perfeito, Ele lança fora todo medo. Se você quer duvidar, meu amigo, duvide das intenções do diabo. Se você quer duvidar de alguma coisa, meu amigo, duvide das palavras do diabo. Amém? Não dê crédito a alguém que te odeia. Amém? É isso mesmo, não dê créditos a ele. Não confie no que o diabo diz. Sempre creia em Deus e sempre creia no melhor. Amém? Mesmo que haja uma nuvem no caminho, mas sempre acredite que o sol está brilhando por trás dela. Saiba que isso é apenas algo passageiro. Amém? Tenha a mesma confiança que tinha o salmista Davi no Salmo 23. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Não sei o que o futuro me reserva, mas de uma coisa eu sei, e eu te digo isso com toda certeza. Amém? Não é um talvez sim, ou espero que seja assim, mas certamente, indubitavelmente, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, nessas últimas semanas nós temos tocado no assunto de cura. E isso é algo que o Senhor está restaurando nesses últimos dias. E amigo, às vezes a gente trata esse assunto com uma atitude do tipo, pregue se quiser, sabe? Se você estiver feliz em pregar sobre isso, pregue. Porém, não é algo necessário, não é uma doutrina importante. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus morreu na cruz, amém? Pelos nossos pecados, para remover o pecado, para retirar o pecado que estava sobre nós, quando a santidade de Deus olhava sobre nós, para que pudéssemos estar diante de Deus. Veja, ainda há pecado em nós, ainda hoje, mas não há pecado sobre nós aos olhos de Deus, porque ele foi totalmente removido na cruz. Deixa eu repetir isso para você. Entenda que apesar de ainda existir pecado em nós, e sabemos que temos nossas tentações, temos tendências, inclinações, temos desejos, mas não há pecado sobre nós aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você, Deus o vê santo, irrepreensível e justificado em Cristo Jesus, amém? Portanto, devemos sempre avaliar o nosso comportamento de acordo com a posição que nós temos diante de Deus. E a nossa posição diante de Deus é de justificados. Fomos justificados como um presente de Deus, amém? A Bíblia diz que hoje, a santidade que tanto temíamos no Velho Testamento, você sabe, eles temiam a santidade de Deus. E você sabe que até muitos pecadores, eles acreditam em Deus, mas é porque eles temem a santidade de Deus. Então eles colocam Deus fora da cabeça deles. E é essa santidade que faz com que tenham medo. Porém, para aquele que crê, a santidade de Deus é a nossa confiança. E porque a santidade de Deus hoje está do nosso lado, a Bíblia diz que, por causa do que Jesus fez na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Então, hoje, a santidade de Deus, ela exige a sua absolvição. A santidade de Deus exige a sua justificação. A santidade de Deus quer que você saiba que você foi justificado. E não por sua misericórdia, mas pela sua justiça. Porque Ele é justo, você foi justificado. Agora, como a santidade de Deus te justifica? Ela te justifica através do que Jesus fez na cruz. E é por isso que a Bíblia usa termos como estes. Quando confessamos nossos pecados, Ele é santo e justo. Já repararam isso? Observe que não é porque Ele é misericordioso e bondoso, porque isso Ele sempre é, glória a Deus. Mas o verso diz que Ele é santo e justo. Estes são termos judiciais, amém? Para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Ele nos justificou por conta daquilo que Jesus pagou na cruz por nós. Amém, meu amigo? E hoje,
o pior pecado, o pecado mais vergonhoso que alguém pode cometer, o pior tipo de pecado que alguém pode cometer é não acreditar naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando a justiça de Deus, ela está declarando, eu declaro a sua justiça através do sangue do meu filho. Você não está crendo em Deus quando você questiona a sua justiça, quando você questiona a sua santidade, amém? É o pior tipo de pecado que você pode cometer. E amigo, essa é a coisa mais importante que podemos receber do Senhor, amém? E todos podem receber isso do Senhor. Salvação, o perdão dos pecados, nascer de novo, ter uma nova posição diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê um homem justo, Ele vê uma mulher justa. Isso não é maravilhoso? Você não acha que essa é a maior bênção de todas? Mas se eu perguntasse para você, na sua opinião, qual seria a maior bênção que alguém poderia receber da parte do Senhor, o que você diria? Qual você acha que é? Certamente seria a cura, de acordo com a Bíblia. E a Bíblia diz em Salmo 103, ela diz assim, bendize ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios. Veja o primeiro benefício, que é o maior de todos, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então você vai concordar comigo, não é verdade, que o perdão de todos os pecados é a maior bênção que nós podemos receber de Deus, amém? Mas veja a segunda bênção, quem cura todas as suas enfermidades, quem cura todas as suas doenças. Você vê a prioridade que Deus dá à cura? Ela vem logo após a salvação. E muitas vezes, sabe, até mesmo o próprio Jesus, quando ele curava, ele dizia, os seus pecados foram perdoados. Lembra-se daquele homem que estava numa maca e desceram ele do telhado, os amigos abriram o telhado e desceram aquele homem para o lugar onde Jesus estava, porque havia ali uma multidão. Quando Jesus olhou para o homem, obviamente ele precisava de cura, mas Jesus disse para ele, os seus pecados estão perdoados. A primeira coisa, amém, é preciso ter certeza que os pecados estão perdoados antes de receber a cura. Sempre lembre-se disso. Uma das principais razões pela qual as pessoas não recebem a cura, eu creio que é porque elas têm uma condenação dentro delas. Algum tipo de culpa que elas sentem, alguma condenação que elas receberam, amém? Portanto, elas carregam um sentimento que não são dignas o suficiente, não merecem a cura, não são santos o suficiente para receber uma cura. E meus amigos, temos que erradicar isso, amém? Quando Jesus andou na terra, ele não curou as pessoas porque elas eram suficientemente santas, nenhum deles era. Mas a Bíblia diz que tantos quanto o tocaram. Agora, ele não saiu por aí curando todo mundo em Israel. Não, nem todo mundo em Israel foi curado. Nem todo mundo em Israel foi curado, mesmo enquanto Jesus estava lá. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o procuraram para tocá-lo, todos aqueles que clamaram por ele, que atenderam ao seu chamado, todos eles foram curados. Amém? É muito importante para nós sabermos disso. E Jesus disse, quem vê a mim, também vê o meu Pai. Então, quer saber a vontade de Deus em relação à cura? Olhe para Jesus, o Jesus dos evangelhos, não o Jesus da imaginação das pessoas, ou da perspectiva de determinadas igrejas, ou da opinião de alguém, mas o Jesus da Bíblia. Conforme revelado, especialmente no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê Jesus passando e curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo. Sabe, amigo, se cura não tivesse tamanha importância, se cura não fosse algo tão importante, por que Jesus sairia por aí curando? Por todo lugar que ele passava, ele curava. Onde quer que ele fosse, ele curava. Ele poderia simplesmente ter andado aí perdoando as pessoas. Poderia dizer, seus pecados foram perdoados, os seus pecados foram perdoados. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que ele, por onde passou, ele curava. Ele curou todas as doenças que haviam entre as pessoas. O próprio Senhor nos deu exemplo. Onde quer que ele fosse, a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Andou por toda parte fazendo bem. E qual é a ideia de Deus sobre o que é fazer o bem? É curar, curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Observe que são doenças que vieram da parte do diabo, não vieram de Deus. Não era algo para ensinar uma lição, curando todos os oprimidos do diabo, amém? Deus é a cura, amém? Deus te ama e Deus quer te curar, amém? Glória ao nome de Jesus. Portanto, cura é uma prioridade para Deus. A propósito, até mesmo o homem para quem Jesus disse que os seus pecados sejam perdoados, ele prosseguiu e curou aquele homem. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Aquele homem foi curado.
Portanto, o poder de cura que Jesus ministrou é demonstrado em sua vida em toda a sua trajetória, onde quer que fosse. E, por favor, não espiritualize isso dizendo, isso significa cura espiritual, esse papo. Amigo, quando nós nascemos de novo, nós fomos curados espiritualmente. Literalmente, nós fomos recriados, fomos regenerados. Aliás, é isso que significa nascer de novo, amém? Agora nós precisamos de cura para nossas mentes, precisamos de cura nas nossas emoções, no nosso corpo. Essas partes precisam de cura, amém? As nossas emoções, a nossa mente, da depressão. Hoje em dia vivemos uma avalanche de doenças da mente e tudo mais. Deus quer curar você dessas coisas, amém? Deus quer curar o seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais eu olho para a Bíblia, vejo que não posso ignorar o fato de que cura é uma prioridade no coração de Deus. Agora eu entendo porque muitos líderes negligenciam a cura. É porque eles ficam intimidados pela cura. Preste atenção nisso. Eu vou explicar. Sabe, o diabo foi muito bem sucedido em disseminar essa ideia entre nós cristãos, este pensamento, essa ideia de que muitos têm. Sabe, e se eu orar por essa pessoa, e se eu orar por alguém e ele não for curado? E ele disseminou esse pensamento com muito sucesso ao longo de todos esses anos, ao ponto que, quando as pessoas olham para algumas doenças, elas ficam intimidadas, elas têm medo de lidar com os resultados, especialmente se forem resultados negativos, entende? Então, se torna mais fácil dizer, eu não acredito que cura física seja para esses dias, sabe? Por conta desse medo que você tem de alguém olhar para você e pedir para você orar por alguém, e de repente a pessoa não é curada. E você quer saber? Isso é somente o nosso ego. O nosso ego é que fica preocupado em ter uma boa aparência e tudo mais. Ei, continue orando, porque essa é a vontade de Deus, até mesmo para nós, para continuarmos crendo em curas, continuar orando, ministrando cura aos enfermos. Nem sempre temos resultados 100%, mas quer saber de uma coisa? Hoje em dia temos muito mais resultados na nossa igreja, muito mais do que víamos antes quando não enfatizávamos a cura, quando não ministrávamos cura, quando não ensinávamos sobre cura. Agora que estamos ministrando sobre cura, estamos vendo mais e mais resultados. E nós estamos nesse processo, aprendendo cada dia mais e mais sobre cura. E eu sou grato a Deus que até quando Jesus voltar novamente e o último inimigo, que é a morte física, amém? Que será colocada sob seus pés. Então, para Jesus dizer que o último inimigo é a morte física, isso significa que cada um de seus inimigos já foram colocados debaixo dos seus pés. Aleluia! Louvai o nome de Jesus. Agora, pastores, líderes, obreiros, é nossa incumbência. E eu estou falando a todos os líderes que congregam aqui também. Se você está ouvindo, ouça com atenção, meu amigo. Essa incumbência é para nós, de não apenas pregar e ensinar, mas ministrar a cura. O próprio Senhor nos deu exemplo. Veja isso. Então Jesus percorreu todas as cidades e as vilas, ensinando nas sinagogas. Observe que o ensino vem primeiro, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e todas as enfermidades entre as pessoas. Então, se porventura, se alguém perguntar, Jesus curou todas as doenças? Aqui está. Nem tudo que Jesus fez está registrado nos evangelhos, porque até mesmo o próprio João disse que se fossem registrados, suponho que não haveria nem mesmo em todos os livros do mundo espaço para conter o que Jesus disse e fez. Então, quando Jesus passou por todas as cidades, número 1, ensinando, 2, pregando e 3, sempre curando. Aliás, esse é o padrão do Senhor. A propósito, esse texto aparece em mais de um evangelho. Então, esse é o padrão do Senhor. Ele deixou para que possamos segui-lo. Então, essa é a nossa responsabilidade. Não apenas ensinar, não apenas pregar, amém? Mas curar. Curar. Isso me lembra do tempo em que Deus tinha uma acusação contra os pastores de Israel. E Deus falou e trouxe essa acusação através do profeta Ezequiel. Isso foi o que Deus falou. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, e profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus aos pastores. Agora, esse princípio pastoral se aplica a todos os momentos, amém? Deus disse aos pastores, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca, vocês não fortalecem, e nem curastes, note bem, as que estavam doentes.
A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim elas se espalharam, por não haver pastor. Assim se tornaram comida para todas as feras do campo quando foram espalhadas. Muitas vezes dizemos que as pessoas se espalharam por conta da sua rebelião, sabe? Por conta que elas não têm um coração voltado para Deus, ou porque não querem ser santos, ou não querem buscar as coisas de Deus. Mas, de fato, a declaração bíblica a respeito do porquê as ovelhas estão espalhadas é sempre a mesma, porque elas não têm um pastor. Porque não tem pastor. Ou quando tem um pastor, mas o pastor está fazendo lucro com elas. Amém? Ou, em outras palavras, eles estão lá para si mesmos, mas não para elas. Agora, amigo, uma das coisas que Deus fala é sobre as que estavam fracas e você não fortaleceu, ou as doentes que você não curou. É muito claro aí no texto. Na verdade, quando eu leio isso, eu recebo um grande encorajamento, porque se Deus me responsabiliza por não curar os enfermos, se Ele dá essa responsabilidade a mim e a todos nós líderes, pastores, líderes de células, amém? Se Deus nos responsabiliza por não fortalecer o fraco, por não curar os enfermos, isso significa que Ele nos deu autoridade e nos deu o poder para fazer isso. E o fato de não fazermos é um abandono do nosso dever. Amém? E não deve haver este abandono do dever no ministério pastoral. Amém? Temos que fluir com o Senhor, seguindo o seu padrão. Lembre-se de Jesus em Mateus 9 de novo. Na verdade, logo após de Jesus ter dito isso, no versículo 35 que acabamos de ler, ele andou por cidades ensinando, pregando e curando. E o próximo versículo diz: vendo ele as multidões, foi movido de profunda compaixão por eles, porque elas estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm um pastor. Como ovelhas que não têm um pastor. Então, crentes, amém? Costumamos chamá-los de desviados, de gente do mundo, pessoas que se afastaram, mas, sabe, eles estão espalhados por aí, eles estão aflitos, eles são rebeldes, eles estão vivendo do jeito deles, segundo os seus hábitos e seu estilo de vida, porque eles são rebeldes, simplesmente porque eles são desobedientes, amém? Não, diz a Bíblia que eles são ovelhas sem pastor, porque quando eles têm um pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo não diz, porque eu tenho muitos amigos e eles vão cuidar de mim e por isso nada me faltará. Não, não diz assim. Não diz eu tenho uma boa educação, amém? Então nada me faltará. Também não diz assim, eu pertenço a uma família rica, próspera, sabe? Meu futuro está garantido, então nada me faltará. Não, não diz assim. Também não diz, por conta da minha inteligência, amém? Porque eu conquistei isso, conquistei aquilo, nada me faltará. Não, a Bíblia diz, porque o Senhor é o seu pastor. Por isso nada vai te faltar. Não é nem mesmo porque o Senhor é seu Salvador. Graças a Deus, amém? Graças a Deus que Ele é o nosso Salvador. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, significa o quê? Que permitimos que Ele nos apacente. É isso que os pastores fazem. A principal tarefa de um pastor é conduzir o rebanho às pastagens. Amém? É alimentar o rebanho. Amém? Então fortalecer os fracos, derramar o azeite e o vinho. Isso é pastorear. Isso é cuidar do rebanho, amém? É alimentar o rebanho, é cuidar do rebanho. Você se lembra o que Jesus respondeu a Pedro em 2 das 3 vezes, das quais Jesus perguntou a Pedro, você me ama? A reação do Senhor, a resposta do Senhor a Pedro foi, alimente os meus cordeirinhos, alimente as minhas ovelhas. Então, 2 das 3 vezes, e a terceira, na verdade, ele disse, apacente as minhas ovelhas. Mas 2 vezes das 3, ele disse, alimente. Alimente os cordeiros, que são os jovens. Alimente as ovelhas, que são os adultos. Amém? A linguagem de amor do Senhor, ela é assim. É como se ele dissesse a todos nós, você me ama mais quando alimenta as minhas ovelhas. Você me ama mais quando você alimenta as minhas ovelhas. Você está com fome da palavra de Deus? Eu amo alimentar vocês porque demonstro meu amor por Ele, de uma forma que Ele de fato aprecia, na forma da sua linguagem de amor. Amém? Alimente minhas ovelhas. Na verdade, em Cantares de Salomão diz, a mulher estava perguntando, e a mulher aqui é uma tipificação da igreja, amém? Do crente. E os crentes estão perguntando, dize-me, ó meu amado, amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia?
Então ela quer duas coisas. Ela quer saber onde a comida está, onde você apacenta o seu rebanho, comida. E ela também quer saber onde pode se encontrar descanso, onde você faz seu rebanho descansar ao meio-dia. E a resposta vem, e é tão lindo. O Senhor poderia ter dito a ela, mulher, ou Delohém, se fosse chamá-la pelo nome, mas em vez disso ele diz, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Eu amo isso, eu amo a maneira como o Senhor se dirigiu a nós, amém? E nós estamos de fato fazendo a pergunta, significa que não sabemos, mas mesmo assim, apesar da nossa ignorância, Ele nos vê com olhos de graça, e Ele nos vê como a mais bela entre as mulheres. A mais bonita entre todas as mulheres. Aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, é assim que Ele nos vê, é assim que Ele vê você e eu. Amém? Ele diz, se você não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, siga os passos do rebanho e alimenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então a resposta para a comida que ele estava pedindo e também para o descanso, quando fica muito quente ao meio-dia, e de fato fica muito quente, o pastor vai guiar o rebanho para algum riacho próximo, onde há muitas árvores, muita sombra, para o rebanho comer bem de verdade, e então eles vão descansar debaixo da tenda. Amém? E é assim que ele faz o rebanho descansar ao meio-dia. E o Senhor diz, se você quer saber onde encontrar o alimento, o sustento, o descanso, amém? É o que você precisa fazer. Siga as pegadas do rebanho. Em outras palavras, permaneça no povo de Deus. Amém? Permaneça na igreja, esse é o significado das pegadas do rebanho. Siga o rebanho, nós somos a igreja, não fomos criados para viver sozinhos. Nós não fomos criados para ser assim. Sabe, a Bíblia, especialmente no Novo Testamento inteiro, fala sobre amar uns aos outros, suportar um ao outro, perdoar um ao outro, ministrar um ao outro, cuidar um dos outros, amém? Então tudo tem a ver com comunidade. Eu sei que durante esse tempo da pandemia e tudo mais, isso tem sido muito reduzido, especialmente de forma física, mas nós estamos nos reunindo online. Permaneça conosco para continuar seguindo os passos do rebanho, porque onde o seu rebanho está, certamente o Senhor não está muito longe dali. Ele está sempre lá. Número 2, o descanso que ela está procurando. Sabe o que ele diz? Alimente seus filhos ao lado das tendas dos pastores. Quanto mais você alimentar os outros, você também será alimentado. Quanto mais você alimentar os outros, mais será alimentado. Amém? E quando você alimenta, você encontra descanso. Glória a Deus. Quando você se sacia, você descansa. Em Salmos 23 diz, Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia às águas tranquilas. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas. E guia-me às águas tranquilas. Águas tranquilas em hebraico são águas de Manuká. Manuká significa águas repousantes. Águas que não são agitadas, não é uma correnteza forte, selvagem, que leva tudo, mas são águas tranquilas, que é fácil de beber delas. Águas de descanso, literalmente águas de descanso. Antes do descanso, Ele vai te alimentar primeiro. Ele te faz deitar, isso é descansar, nos pastos verdejantes, que para ovelhas é comida. Pastos verdes significa comida, amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Por isso nos lembramos sempre que a necessidade número 1 do rebanho, do povo de Deus, é comida. Lembre-se sempre que quando você encontrar com alguém no caminho, alguém que você conhece, mesmo que seja um encontro rápido, alimente-o, compartilhe algo com ele, convide-o para a igreja, mas não apenas convide, dê algum alimento a ele, amém? Alimente, mesmo que seja com pouco tempo. Tudo que Deus mostra a você é para ser compartilhado, é para você alimentar outros. E quando você alimenta os outros, você encontrará o seu próprio alimento e descanso no Senhor. Glória a Deus. Sabe, é mais fácil criticar alguém que está orando pelos enfermos, amém? Ensinando sobre cura ao rebanho, porque isso meio que nos dá uma justificativa para nós, por não ensinar, por não ministrar cura ao rebanho. Sabe, você os critica dizendo, mas o fulano de tal não foi curado, aquela pessoa não foi curada, mas graças a Deus, vamos celebrar os que foram curados. Como eu disse, nem sempre vemos 100% de resultado, mesmo em nosso ministério, mas sabe de uma coisa? Nós estamos aprendendo, é um degrau a mais, é um aprendizado a mais. E sabemos que o caminho dos justos brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Quando virmos Jesus face a face, não haverá necessidade de cura, amém? Porque teremos o corpo glorificado como o seu corpo. Aleluia! Um corpo que nunca ficará doente.
aleluia, que nunca envelhecerá, para sempre jovem, cheio de energia, amém? Você nunca vai sentir nenhum cansaço neste novo corpo, amém? E o melhor de tudo é saber que você nunca morrerá. A morte vai estar bem longe de você, a morte terá sido lançada no lago de fogo, amém? A morte estará vencida, aleluia! O último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte. E aqui eu falo da morte física, amém? Porque todos nós já transcendemos a morte espiritual. Quando nascemos de novo, todos nós nascemos espiritualmente, deixando para trás a morte espiritual. Mas a morte física será colocada sobre os pés de Jesus. E estamos aguardando por esse dia. E ele está se aproximando muito rápido, amém? A qualquer hora vai acontecer. O Senhor vai nos chamar e o veremos, aleluia, e seremos como Ele, amém? A Bíblia diz, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Louve o nome de Jesus. Agora, ao invés de criticar, amém? Vamos orar por aqueles que estão ministrando aos enfermos, por aqueles que estão ministrando cura ao seu rebanho. Vamos encorajá-los, amém? Vamos celebrá-los, vamos apoiá-los ainda mais, amém? Para irem mais a fundo, para descobrirem os segredos da cura, amém? Porque tudo isso está na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Agora vamos dar uma olhada em João capítulo 5. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque. Agora mantenha isso em mente, em Jerusalém há um lugar chamado Porta das Ovelhas. Existem diferentes portas ao redor de Jerusalém e um dos portões é chamado Porta das Ovelhas. E junto à Porta das Ovelhas havia um tanque que é chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A palavra aqui, Betesda, vem da palavra Beth, Hased. Beth é casa, como se diz em Bethlehem, Belém. Beth é casa, Lehem é pão. Jesus nasceu na casa do pão, ele é o pão da vida, amém. Beth Hased, Hased é graça, amém. Então, Beth casa, e veja que ela possui 5 pavilhões, 5 pátios cobertos, 5 pavilhões. 5 é o número da graça. 5 é o número da graça. Se você olhar para o tabernáculo, tem muitas medidas com o número 5 e múltiplos de 5. A 5ª vez que o nome de Noé foi mencionado, a Bíblia diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Amém? A 5ª vez que o nome Ruth foi mencionado, Ruth diz, vou encontrar graça. Amém? Então, o 5 é o número da graça. Na verdade, na Bíblia, em toda a Escritura, Deus é muito meticuloso, cuidadoso em relação aos números, ao retratar verdades através dos números, amém? Isso não é numerologia, ok? Isso é a numérica bíblica, o que significa que cada número tem um significado, assim como o hebraico, até os nomes têm significado, que veremos agora. Assim como vimos agora que Betesda significa casa da graça, Hased é graça, quando o salmista Davi disse, sua misericórdia dura para sempre, significa que sua graça dura para sempre. Atualmente em Israel, eles têm o Novo Testamento em hebraico. Se você olhar para o Novo Testamento em hebraico, em todos os lugares, sabe? Estou falando sobre os crentes de Israel. Eles usam a Bíblia hebraica. Isso é óbvio, mas o Novo Testamento deles também é em hebraico. Ok? Agora, em todo lugar, onde quer que seja que a palavra graça aparece no Novo Testamento, sabe qual é a palavra lá? Hased. E lá existe uma escola, tradutor que fez essa versão, o que é a propósito uma escola maravilhosa da língua hebraica. E o tradutor, que é um homem judeu, e ele estudou por muitos anos, e ele é muito meticuloso a respeito das palavras. E ele traduziu graça como Hased. Como está, por exemplo, no capítulo 1 de João 17, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em hebraico seria Hesed ve'emet. Emet é verdade. Hased, graça e verdade, vieram por Jesus Cristo. Portanto, isso nos diz que toda vez que aparece Hesed no Antigo Testamento, como sua misericórdia dura para sempre, não é de se admirar que os tradutores estivessem um tanto perdidos. Uma tradução da Bíblia diz, seu amor, sua bondade dura para sempre. Um outro tradutor diz, seu amor dura para sempre. Outra vai dizer, a sua misericórdia e seu amor dura para sempre, amém? Mas aquela palavra que capta tudo isso é a palavra graça. E a graça veio a se concretizar em sua plenitude, amém? E foi manifesta plenamente na pessoa de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Hased. Então essa é a casa de Hased, a graça, a casa da graça. Assim como Belém é a casa do pão,
Agora, eu estava me preparando para isso e o Senhor me lembrou também que, como você sabe, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Se você olhar para a linguagem hebraica, não há números em hebraico. Na verdade, existem letras que simbolizam números, por exemplo. Por exemplo, a primeira letra, que é Aleph, que simboliza o número 1, ou às vezes 1.000, dependendo do contexto. E então você tem Bet, que é o número 2, amém? Então, quando eles usam o número 2, eles colocam a letra Bet, ao invés dos números. Ok? Então, Bet é o número 2, mantenha isso em mente. E a letra Rei simboliza o 5, o número da graça. Amém? Rei é o sopro de Deus. Veja Abrão. Ele era um homem infrutífero, ele não tinha resultados, e Deus soprou em Abrão e colocou um rei, alterando o nome de Abrão. Deus tem 2 reis em seu nome, Yud, Rei, Vav, Rei. Deus soprou um rei no nome de Abraão, e Abrão se tornou Abraão, e então ele se tornou frutífero, e dentro de 1 ano a criança veio, o filho prometido veio, amém? E Deus olha para Sara, Sarai era o seu nome, e tem a letra Yud bem no final. E Yud é o número 10, que representa a lei. E Deus removeu o Yud e deu a ela um rei. O segundo rei que está no nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei. Deus soprou esse rei em Sarai. E ela se tornou Sara, que significa princesa. E ela se tornou mãe dentro de 1 ano. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, é tão lindo quando você olha para os 5 pães e 2 peixes. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me lembrou dos 5 pães e 2 peixes. Você tem o rei dos 5 pães e você tem o Bet, que representa os 2 peixes. Aleph 1, Bet 2. Então o que Deus está dizendo? Aqui literalmente, Bet é a casa, ok? Bet também retrata a casa, como você diz Bethesda, Bethlehem. Então você tem o 5, que é graça, casa da graça. Então somente na casa da graça você pode encontrar comida e suprimentos. Não se admira que o filho pródigo voltou para casa atraído pela comida, pois foi exatamente isso que ele disse, porque na casa do meu pai há pão suficiente e de sobra. Amém? Há pão suficiente e de sobra. E Jesus demonstrou que ele é o pão da vida. Amém? Na casa do pão, aleluia. Portanto, hoje a casa da graça, a casa do pão, é a igreja, amém? A igreja. Toda vez que você convida alguém para sintonizar a igreja, amém? E para fazer parte da igreja, você está dando a eles a maior bênção de todos os tempos, amém? De usufruírem um pedaço do céu, porque você está trazendo essa pessoa com todas as suas necessidades, com todos os seus inúmeros problemas, e você está trazendo essa pessoa para o suprimento. Na casa do Pai há pão suficiente e de sobra. E por falar nisso, Jesus chamou a cura de pão dos filhos. Amém? Tem tudo a ver com alimentar. Amém? Nós comemos o pão e ficamos fortes por completo. Aleluia. De volta a João 5. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez que agitada as águas, sarava de qualquer doença que eles tivessem. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E novamente temos aqui uma imagem da lei. Por quê? A lei sempre exige algum esforço da sua parte para executar uma ação. Amém? Mas nós estamos falidos, estamos espiritualmente falidos, não temos nenhuma força por nós mesmos. A Bíblia diz que quando estávamos sem forças, Cristo veio e morreu por nós, amém? Mas nós somos criaturas de esforço laborioso, sabe? Nós estamos sempre tentando ser dignos o suficiente, tentamos merecer o suficiente para receber, tentamos ser santos para receber algo de Deus. É sempre trabalho e não percebemos que não conseguimos. Essa é a ideia da lei. Não farás. Ela coloca todas as coisas nas suas forças. E Deus sabia desde o começo que isso não funcionaria. O homem não consegue. Então por que Deus deu a lei? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? A lei é como um espelho. Ela mostra um reflexo muito verdadeiro da pessoa quem de fato você é. O seu verdadeiro eu é o que o espelho vai refletir. Mas aí você olha e vê uma mancha no seu rosto.
Você olha no espelho e vê uma mancha, mas não dá para usar o espelho para tirar aquela mancha. É isso que é a lei, amém? Deus sabia que não podemos guardar a lei. Deus sabia disso, amém? Isso não significa que por não estarmos debaixo da lei, que não vivemos uma vida santa. Não, 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 1000 vezes não. Na verdade, quanto mais você se apaixona por Jesus, mais se afasta do pecado. Quanto mais se apaixona, você organiza as coisas que estão fora do lugar na sua vida. Se você me ama, guarde os meus mandamentos, Jesus diz. Não veja isso como, você vai me amar se guardar os meus mandamentos. Não, se você me ama, guarde os meus mandamentos, amém? E o mandamento de Jesus não são os 10 mandamentos, é para amarmos o próximo como ele nos amou. Isso significa que hoje não estamos mais sob a lei, então não cumprimos os 10 mandamentos? Não, na verdade nós superamos os 10 mandamentos. Em vez de não roubarás, nós nos tornamos generosos, amém? Nós nos deleitamos nas coisas que Deus nos deu e transbordamos na vida de outros, amém? Isso vai muito além do não roubarás. Você pode cumprir o não roubarás e mesmo assim ser alguém nada generoso. Amém? Não cometerás adultério. Bem, muitas pessoas interpretam isso como um adultério físico. Eu não vou para a cama com outra mulher que não seja minha esposa. E tá tudo certo, ok? Não, 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 meu amigo. Se porventura você estiver olhando para alguém com olhos de cobiça, olhos de lascívia, Jesus disse que você já cometeu adultério. Sabe por quê? Porque a lei foi dada para expor cada um de nós. Para que todos possamos perceber a necessidade de um Salvador. Amém? Mas agora que você tem o Salvador em sua vida, amém? Somente o pensamento de ser infiel à sua esposa, você já procura desviar desse pensamento. Isso é algo que acontece por dentro, é o Espírito Santo que está lá. É Ele que opera essa obra. Então eu quero te lembrar mais uma vez que quando você está sob a graça, é mais do que cumprir a lei, amém? O amor é o cumprimento da lei, aleluia. Agora voltando ao texto novamente. Então aquele que faz o esforço, que consegue pisar depois que o anjo mexer na água, amém? Isso implica esforço. Essa pessoa é a curada. Então, como faz o homem que é coxo, que é paralítico? Ele não consegue nem mesmo andar. E enquanto ele se arrasta, caminhando em direção à água, outra pessoa entra na frente dele. Que é exatamente o caso que a Bíblia está contando aqui. A Bíblia diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Porque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outra pessoa antes de mim. E aí está, amém? Ele é coxo, ele não consegue nem mesmo andar, amém? Como seria possível a um homem coxo chegar antes que alguém que anda? Então no verso 8, Jesus disse para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. E por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar este leito. Agora voltando um pouquinho para o início, a Bíblia diz que ele estava enfermo há 38 anos e este é um retrato de Israel. Porque a Bíblia diz que em Deuteronômio 2, aqui é Moisés contando essa história. E no tempo que caminhamos desde Cades-Barneia é o lugar quando os espias voltam, lembram-se? O povo confia naqueles 10 espias. E por causa disso eles tiveram que vagar pelo deserto. Vocês lembram disso? O pecado deles de incredulidade foi cometido em Cades-Barneia. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram de 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial como o Senhor lhes jurara. Então você tem esse retrato de Israel. Eles vagaram pelo deserto durante 38 anos. Desde o tempo de Cades-Barneia, onde o pecado de incredulidade aconteceu, quando eles não creram nas palavras de Josué e Caleb, mas ao invés disso, eles creram naqueles 10 homens, e novamente o número 10, e o resultado foi que eles vagaram no deserto por 38 anos. Até que todos os homens de guerra morressem. Existe algo aqui. Às vezes a lei nos permite vagar, até nós percebemos que nós não temos mais forças, até que todos os homens de guerra morressem. Aqui é uma imagem do nosso esforço, sabe? Da nossa mentalidade de trabalho para obter as coisas de Deus. Agora, se você trabalhar duro em seu trabalho, e você deve fazer isso, trabalhar diligentemente, porém trabalhar muito é uma coisa, mas trabalhar com sabedoria é outra coisa, amém? Mas quando falamos de trabalho, tudo bem. Mas quando nós estamos falando das coisas de Deus, você tem que aplicar os princípios de Deus. E a maneira da qual nós recebemos as coisas de Deus hoje é através do descanso, amém? De acreditar, ou seja, descansar e acreditar. Agora, observe que
quando Jesus realizou esse milagre em João 5, a Bíblia diz que, nós vamos descer ao versículo 10, ok? E diz assim: por isso disseram aos judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Vamos ver o que ele disse. Verso 11, ele respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Imagina que você esteve deitado durante 38 anos da sua vida sem poder andar. O que é descanso para você? O que é descanso para você? O descanso seria ficar deitado ainda um pouco mais? Não, claro que não. Para quem está deitado há 38 anos, descansar é se levantar. Então Jesus disse, levante-se, pegue sua cama e ande. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Pegue o seu descanso, amém? Agora você não consegue pegar a menos que esteja de pé. Portanto, é uma imagem da justificação. Agora que você é a justiça de Deus, pegue o teu descanso com você, amém? Pegue o seu descanso, ande com o seu descanso, não deixe o seu descanso para trás. O princípio do descanso ainda está lá. Agora que você é a justiça de Deus em Cristo, levante-se, pegue a sua cama e ande. Somente a partir desse momento, reconhecendo a sua posição de que somos justificados diante de Deus, amém? Confesse diariamente, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Daí então você pode andar. Aí você tem o poder de andar no Espírito, de andar em santidade, de caminhar digno da glória de Deus. Aleluia, amém? Andar uma vida de vitórias, amém? E perceba o que eles disseram. Os judeus ouviram carregando sua esteira e eles disseram, hoje é sábado e não te é lícito carregar este leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou, disse, toma o seu leito e anda. Perguntaram-lhes, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Qual foi o homem que te disse, pega o teu leito e anda? Agora deixa eu chamar a sua atenção para algo importante nesses dois versos aqui. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou e me disse, pega a tua cama e anda. Observe que a ênfase do homem está na pessoa que o curou. Mas aí então eles perguntam a ele, quem é o homem que disse para você pegar a sua cama e andar? O foco deles estava no trabalho. O foco deles não estava no fato daquele homem ter sido curado. Agora, observe. O que é de fato sobrenatural? O que é algo que trará alegria ao seu coração? Saber que seu corpo está curado? Ou que alguém te mandou pegar uma cama e andar? Amém? Que é exatamente o trabalho que eles estão enfatizando. Então é uma questão de perspectiva. Para eles olham o homem e fazem a pergunta, é dia de sábado. Então por que você está carregando a sua cama? E a resposta dele foi, aquele que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. E eles disseram, ao invés de dizer, quem é este que te curou? Vamos, me diga, quem fez isso? Porque eu quero trazê-lo para ver a minha tia, eu tenho uma pessoa que está enferma na minha casa, com paralisia. Por favor, me fale quem é essa pessoa, quem te curou? Me diz quem é este homem, eu quero trazê-lo para ver meu filho, eu quero trazê-lo para ver a minha filha. Vamos, me diz quem é esse homem. Mas ao invés de focar nisso, e sabe, há muitas pessoas desse jeito hoje. Eles não vão focar nas 10 pessoas que foram curadas. Eles vão focar em alguém que não foi curado. E vão começar a criticar o ministério inteiro. Agora, isso é uma questão de foco, de perspectiva, amém? Eles olham para essa situação e eles se focam no trabalho. Não. Você quebrou o sábado. Você está carregando a sua cama. Quem é este que te mandou carregar a cama? Ao invés de que, quem é esse que te curou? Naquele mesmo dia eles poderiam ter sido curados também. Isso me lembra daquela vez que Jesus estava na sinagoga. Certa vez havia uma mulher que estava corcunda por 18 anos. Amém? Que é o número do anticristo. 6 mais 6 mais 6, 18. Então 18 é um número de escravidão na Bíblia. Você já leu em Juízes, após 18 anos de escravidão, aparece mais de uma vez. E ela estava encurvada. Na verdade, ela estava daquele jeito havia 18 anos. Imagine ter que reconhecer as pessoas pelos pés. Mas então Jesus a viu. Isso é incrível, porque naqueles dias, naquele tempo, as mulheres ficavam lá em cima e elas não eram vistas. A sinagoga, na verdade, era na parte de baixo, mas elas ficavam lá em cima, no lugar onde elas não poderiam ser vistas durante o culto, durante as reuniões. Mas Jesus, naquele dia, Jesus chama ela, a Bíblia diz. Mas como Jesus poderia ter visto ela, uma vez que ela andava encurvada? Quero te dizer que Jesus vê as suas necessidades, Ele vê as suas lágrimas, aquelas que você chora durante a noite sozinho. O Senhor vê você. E Ele te diz hoje, por essas lágrimas eu morri. Amém? Eu vejo cada lágrima. E a Bíblia ainda diz que Ele não joga fora, Ele põe as lágrimas numa garrafa. Amém? E para cada lágrima haverá uma recompensa, haverá uma restauração. Aleluia! Amém? E você se alegrará quando chegar o dia da restauração. Então Ele a chamou e a Bíblia diz que Jesus disse, mulher, você está liberta dessa enfermidade.
E a primeira face que ela viu depois de 18 anos foi a face do Mestre, os seus lindos olhos de amor olhando para ela. E ela estava completamente curada. Depois de 18 anos de cativeiro, ela havia sido completamente curada, exatamente como o homem que foi curado após 38 anos, naquela enfermidade. Agora veja isso, continuando a história. E colocou as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Mas o chefe da sinagoga, veja, um dos membros de sua igreja acabava de ser curado. Ele deveria estar muito feliz. Mas olha o que aconteceu. O chefe da sinagoga respondeu com indignação de ver que Jesus tinha curado no sábado. E ele disse àquela multidão: há 6 dias em que deve-se trabalhar. Então venham somente nesses dias para serem curados, e não no sábado. Observe a ênfase que ele dá. 6 dias nos quais os homens devem trabalhar. Portanto, venham para serem curados neles, por ele. Venha e seja curado nos dias de trabalho. Em outras palavras, ele vê a cura como um trabalho de homens. Há alguns anos atrás, o Senhor disse isso para mim. Quando eu li essa passagem, ele disse: o maior erro. Ele usou exatamente essa palavra, o maior erro que as pessoas cometeram na sinagoga. Amém? O maior erro que meu povo está cometendo ainda hoje é ver a cura operado como uma obra humana. Assim como esse homem na sinagoga, venha nos dias em que os homens trabalham e seja curado, e não no sábado. E assim o Senhor respondeu, e disse-lhe Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? Veja, então, curar os enfermos é regá-los, é dar água para eles. É matar a sede que eles têm. É dessa forma que o Senhor vê. Agora essa mulher, que é uma filha de Abraão e foi mantida presa por Satanás durante 18 anos, não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Observe que ambos usaram o verbo dever, mas veja a diferença da forma que usou o chefe da sinagoga. Vamos compará-lo. Há 6 dias na semana em que os homens devem trabalhar. Mas Jesus disse: não deveria essa mulher ser livre deste cativeiro, mesmo no dia de sábado? É uma questão de perspectiva. Amém? O Senhor viu a cura como uma prioridade maior do que guardar todas as regras. Amém? Amém? Ele via a cura como uma prioridade maior do que tentar, causar uma boa impressão nas pessoas. Amém? Ele enxerga a necessidade mais do que o orgulho. No entanto, para eles o que importava era a aparência. Até mesmo para os governantes das sinagogas, um dos membros acabava de ser curado. Ele deveria se alegrar, convidar Jesus para mais reuniões. O dever, todos os homens devem trabalhar. Jesus disse: não deveria essa mulher ser liberta? Eu amo os deveres com Jesus. Este deveria quer dizer, como você poderia deixar essa mulher por mais um dia sofrendo essa situação, nessa escravidão? Aleluia! E voltando a João 5, eu estou animado. Vejamos as verdades em João 5. E assim aquele que havia sido curado não sabia quem era Jesus. E Jesus havia se retirado daquele lugar porque havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora, nem toda doença ou enfermidade é causada pelo pecado, mas tem algumas. Por exemplo, se alguém está fumando o tempo todo e aí ela tem um câncer de pulmão, e aí então essa pessoa é curada, o Senhor cura essa pessoa do câncer, é bom dizer para ele: não fume mais, não peques mais, não volte a esse pecado em particular, amém? Não volte mais, para que ainda não te aconteça algo pior. E sim, fumar é pecado, porque você está contaminando o templo de Deus, amém? Deus quer você saudável e forte. Deus quer que você viva muito, muito tempo. Pastor, eu posso fumar e ainda assim ir para o céu? Você pode ir até mais rápido. Portanto, lembre-se disso, amém? O Senhor te ama. Então, há alguns pecados, como por exemplo, pecados sexuais, amém? Que podem causar sífilis, que podem causar problemas para as pessoas até andarem. E provavelmente esse cara poderia ter tido um problema desse tipo, eu não sei. O pecado não foi revelado, mas Jesus está dizendo: não continue neste pecado que te causou este problema, para que não te aconteça algo pior. Então o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E por esse motivo os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele havia feito essas coisas no sábado. E aqui é interessante porque no grego, tempo verbal utilizado aqui tinha feito estas coisas, é o imperfeito. Está no tempo imperfeito, o que quer dizer que era costume de Jesus, era a prática costumeira de Jesus realizar curas nos sábados. Não era a primeira vez.
E sabemos pelos relatos dos evangelhos que há muitas curas que acontecem no sábado, amém? Ok? E eu acredito que este é um princípio que diz que quando você descansa, Deus trabalha. Vamos continuar a leitura. Mas Jesus respondeu-lhes: meu pai tem trabalhado até agora, e eu também tenho trabalhado. Você ouviu isso? Meu pai tem trabalhado até agora. Então, quando Deus trabalha, as pessoas são curadas. Aleluia! Cura é trabalho de Deus. Eu vou repetir: cura é o Pai trabalhando. Amém? E Jesus diz: eu também trabalho. Quando vejo o Pai curar, eu fluo com Ele, eu também trabalho. E lembre-se disso: quando Deus trabalha, os homens devem cessar. Os homens devem descansar. E é isso que a Bíblia diz. O nosso descanso hoje, em Hebreus 4, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Anteriormente, ele disse que o oposto de crer é exatamente não descansar. E hoje o nosso único trabalho como filhos de Deus, o seu único trabalho hoje é se esforçar para entrar no descanso. O diabo vem até você e diz: e quanto aos seus filhos? E aquele problema? E aquele desafio? E tudo aquilo na escola? E você apenas diz: Senhor, eu estou entrando em seu descanso, mesmo nessa situação. Eu descansarei e verei o agir do Senhor. Não significa que enquanto você descansa, nada vai acontecer. Para o mundo é verdade, amém? Mas para você, filho de Deus, você tem um pastor, amém? Você tem um pai que cuida de você e quando você descansa, ele trabalha. Mas se você quer trabalhar, amém, Deus descansa. Você escolhe, amém? Quando você descansa, Deus trabalha. O Senhor está dizendo: meu pai está trabalhando, amém? A razão pela qual eu estou curando no sábado é porque o sábado é o dia do descanso do homem. Amém? O homem descansa nesse dia, você não trabalha. E é por isso que Jesus realizava tantas curas no sábado. Amém? Quando o homem está no descanso, Deus pode tocar e curar. Algo importante sobre cura, eu notei que quando as pessoas aprendem sobre cura e tudo mais, uma das coisas que elas fazem, elas querem tanto ser curadas que às vezes elas entram nas obras. Elas ficam tentando e pensando: será que já confessei todos os meus pecados? Será que já confessei a palavra de Deus suficiente? Será que eu já fiz o necessário? E sempre você se encontra lutando, mas não está mais no descanso. E este é um exemplo claro de alguém que está na incredulidade. Amém? Então não faça isso. Quando você perceber que está tentando nas suas forças, pare e diga: Senhor, eu estou descansando em você. Eu estou descansando em você. Eu não tenho fé para crer na minha cura, mas estou descansando em Ti, Senhor. Então que a Tua fé me leve até o fim. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Senhor, em relação a esta situação, minha situação financeira, Senhor, eu descanso em Ti. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor está trabalhando nisso. Eu sei que o Senhor está trabalhando e eu Te louvo. Meu trabalho é apenas descansar e Te louvar. Acreditar em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou desfrutar do Teu amor por mim. Se você fizer isso, quando você descansar, Deus trabalhará e fará maravilhas, porque quando Ele trabalha, Ele torna todas as coisas belas. É o que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Deus. Portanto, os judeus pensavam ainda mais em matá-lo, porque ele não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Agora, antes de eu encerrar, eu quero apenas compartilhar com você. Sabe, às vezes quando nós estamos com fome, às vezes sentimos aquela fome que nós não sabemos do que é. Nós pensamos que queremos alguma coisa física, então a gente vai até a geladeira, mas é algo mais profundo que comida. Então nós tentamos nos entreter assistindo algum seriado favorito, e quando acaba você ainda está com fome e você vai deitar com fome. Você sabe o que é isso? Você não está se alimentando da palavra de Deus. E o Espírito de Deus está te avisando. Essa fome significa que você está vivo, amém? Essa fome significa que você anseia por algo maior, que este mundo não pode suprir, amém? E todos os filmes e todo o entretenimento do mundo não podem fornecer a você o alimento que essa fome anseia, o alimento que essa fome necessita, porque você foi criado para algo maior, amém? Para coisas grandes. Você tem um gosto elevado agora, amém? Sabe quando você não tem vontade de determinadas coisas? Por exemplo, sabe quando você acabou de malhar e você realmente treinou pesado? Você tem vontade de comer chocolate, sorvete, doces? Não, na verdade, depois de treinar, você não quer desperdiçar aquilo que você treinou e todas as calorias queimadas. Normalmente o que você faz? Você come comida boa. Imagine as caminhadas, amém? Em outro país que é conhecido pelas suas belas montanhas. E depois de um dia cheio de caminhadas, você volta para o seu acampamento, amém? O que você quer comer? Uma barra de chocolate? Amém? Alguns doces, guloseimas? Não, você anseia por peixe, amém? Um peixe defumado, ovos cozidos, algo bom, amém?
Então é por isso que você está ansiando, meu amigo. Leia a palavra de Deus. Ela vai te encorajar, porque quando você gasta tempo na palavra de Deus, essa é a grande chave para você ser uma pessoa saudável. Aliás, uma coisa é ser curado, mas é melhor ser saudável. A Bíblia diz: as minhas palavras são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu corpo. E numa das vezes que eu estava lendo a palavra, eu vou falar isso só para te animar, numa das vezes que eu estava lendo o texto de Neemias 3, isso foi o que eu li. A primeira vez que a porta das ovelhas foi mencionado é aqui. Então Eliasabe, o sumo sacerdote, se levantou com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Isso te lembra alguma coisa? É a porta das ovelhas que lemos em João 5. E é a primeira vez que a porta das ovelhas foi mencionada na Bíblia. É nessa época onde Neemias ele convoca o seu povo a reconstruir os muros de Jerusalém. E eles estavam ali reconstruindo e consertando os portões das muralhas, todos os diferentes portões de Israel. Mas observe que o primeiro portão que eles consertam foi o portão das ovelhas. Foi o portão das ovelhas. Então, quando eu li isso, eu senti o Espírito me direcionando a buscar pelos nomes deles e a estudar os nomes. Então eu estudei Eliasibe. Eliasibe significa Deus restaura. Eu pensei, uau, isso é interessante. E aí você tem as ovelhas, ok? E falando sobre ovelhas, vocês se lembram, sabe, Jesus ama muito as suas ovelhas. Ama tanto que compartilhou uma parábola certa vez. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas, se você perdesse uma, não deixaria as 99 no deserto e sairia para encontrar a que se perdeu, até que a encontrasse? Eu amo quando ele diz, até que a encontrasse. O Senhor vai te encontrar. Mesmo que você esteja perdido, Ele vai te procurar e vai te encontrar. Ele não descansará até te encontrar. Amém, glória a Deus. Amém, até encontrar. E ele diz, qual homem de vocês faria isso? Nenhum de nós. Deixaria as 99 só para ir atrás de uma. Nós diríamos, vamos cortar as perdas, amém? Se eu deixar as 99, algo pode acontecer com elas, apenas porque uma se perdeu, mas para o Senhor a sua perspectiva é diferente, amém? Ele vai atrás daquela que se perdeu. Tenho certeza que Ele vai colocar os 99 sob a custódia de outro pastor ou de outra pessoa, para ter certeza que elas estarão seguras. Ele é responsável, claro, mas o bom pastor vai olhar e procurar a perdida até encontrar, até que novamente tenha 100 ovelhas. Mas agora olha aqui, nessa história de Neemias. Eles construíram a porta das ovelhas e eles a consagraram e assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100. Aí temos novamente o número 100. Número 100, ovelhas, Deus restaura. Está ficando interessante. Eu fiquei muito animado quando eu vi isso. E consagraram até a Torre de Hananel. Hanael. Hanan é favor ou graça. E El quer dizer Deus, ou seja, a graça de Deus. É uma outra maneira de dizer a casa da graça. Isso não é incrível? O pai colocou a história que acabamos de ler em João 5, sobre o seu filho, no Velho Testamento, neste momento em que as paredes estavam sendo reconstruídas. E isso está no Antigo Testamento, ele não tinha vindo. Jesus não tinha vindo nem mesmo como um bebê. Amém? A história de João 5 ainda não tinha acontecido, mas ainda assim, o pai ama tanto o seu filho, amém? Que o pai colocou essa história em Neemias, que ainda está no Antigo Testamento, amém? Na primeira menção da porta das ovelhas, dá uma ideia, dá uma sugestão de João 5, onde Jesus curaria aquela ovelha perdida, que havia se perdido, amém? Perdida, amém? Perdida em seu pecado, perdido em sua doença. E ele a curaria, amém? Aquela única dentre as 100 ovelhas. E a graça de Deus. Então veja isso, há uma mensagem aqui. E a mensagem é esta. Deus restaurou aquela ovelha perdida dentre as 100 em sua graça. Eu só quero animar você. A propósito, essa minha Bíblia, quando eu escrevi isso pela primeira vez, já faz algum tempo atrás, observe exatamente como eu escrevi. É exatamente essa mensagem na minha Bíblia. E eu quero encorajar você. Tenha um relacionamento com a sua Bíblia assim, amém? Se empolgue ao ler a palavra de Deus. Nem todo nome você precisa pesquisar, mas quando o Espírito te direcionar, te conduzindo a pesquisar, apenas se você estiver curioso, sabe? É o Espírito Santo que coloca esse desejo em você. Então procure os números, procure os seus significados. Às vezes você vai ler uma história e a simples leitura dela vai ser como uma lavagem da palavra de Deus em você. Amém? Eu quero te dizer, você pode passar um tempo assistindo uma série favorita, um filme favorito, tudo mais, mas se estiverem tomando muito do seu tempo, você não tem mais tempo para a palavra, isto não é saudável. Por que comer coisas que não te satisfazem?
Amém? Eu não estou dizendo que você não pode, só estou dizendo não exagere com isso. Amém? Não fique tão obcecado com isso a ponto de você negligenciar a coisa mais importante. A Bíblia diz: atenta às minhas palavras. Logo antes de dizer que elas são vida, ele diz: atente às minhas palavras. Atente significa o quê? Se eu estiver ocupado e você disser: Pastor Prince, atente a isso, eu vou voltar minha atenção a você. Atente significa que é uma prioridade, algo importante. Pode ser algo de vida ou morte. Atente, coloque em primeiro lugar, as prioridades primeiro. E então ele diz: porque são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Então entre na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, amém? O evangelho é empolgante, tem drama, tem romance e imagens, a visão razão de Deus que ele deseja transmitir a você, impactar você. Eu creio que toda vez que você se sintoniza com a palavra de Deus, quer dizer, toda vez que você está com fome e se alimenta, você come da palavra, amém? Eu acredito que as mensagens, o alimento que Deus entrega a mim para você, elas vão te nutrir, vão te sustentar, amém? Elas vão te fortalecer, te revitalizar e vai te preparar e te equipar para os desafios que virão, amém? Então Deus alimenta você antes de levá-lo à batalha, amém? A batalha está chegando e não é do Senhor. Ouça, Deus não luta contra você, a batalha é contra o inimigo, mas Deus alimenta você, Ele garante que você esteja bem alimentado, amém? Lembre disso, Melquisedeque encontrou Abraão antes que o rei de Sodoma encontrasse Abraão. O rei de Sodoma é a imagem do diabo, Melquisedeque é a imagem do Senhor Jesus. Deus sempre vai te alimentar antes de sua tentação, antes do seu teste, antes da sua luta, antes da sua batalha, amém? Ele fortalece você. Então, quando Deus quiser alimentá-lo, permita que Ele o alimente, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Mesmo agora, louve o nome de Jesus. Eu amo o fato de quando Deus se move, Ele confirma a palavra com sinais e maravilhas. Eu estou vendo agora alguém sendo curado de um problema de coração. Na verdade, apenas este ano você foi diagnosticado com um problema cardíaco. Você sabe que é com você que eu estou falando. Eu vejo que muitas vezes você tem o hábito de segurar o seu coração, colocando a mão no seu peito assim. Não sei quem é essa pessoa, mas eu estou dizendo a você, Deus está curando o seu coração agora mesmo. Enquanto você faz esse movimento, você sente um calor nessa área, você está sentindo um calor em toda essa região. Vá ao médico, amém? Faça uma verificação completa. Eu creio que Deus está curando você agora. Receba agora, em nome de Jesus. Tome posse dessa cura agora, receba. Quando você confirmar com o médico, por favor, escreva para nós. Por favor, nos informe sobre isso, amém? Alguém machucou essa parte do braço. Eu não sei como você fez isso, mas agora você não consegue mover totalmente assim. Você tem uma dor quando você move o seu braço dessa altura, mas mova o seu braço agora mesmo, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Aí está, aleluia. Você pode fazer isso agora. Faça até o fim. Louve o nome de Jesus. Por favor, nos avise. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu vejo alguém que teve erupções na pele recentemente. Não agora, mas recentemente surgiram erupções em seu rosto, todas meio avermelhadas. Eu vejo uma vermelhidão no seu rosto. Isso tem acontecido com você de uma maneira intermitente, vez ou outra. Eu não sei quem é você, mas receba a sua cura, receba o seu milagre. Aquele que fez o coxo andar no tanque de Betesda, este homem foi glorificado e hoje está à destra de Deus o Pai. E eu declaro a cura sobre você neste momento, em nome de Jesus. Receba seu milagre. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Há também uma criança com um problema cardíaco, um problema infantil. Veja uma criança entrando e saindo do hospital. É uma criança com algum tipo de problema cardíaco. Me parece um buraco no seu coração e eu vejo Deus segurando em suas mãos o coraçãozinho dele, e eu vejo o coraçãozinho dele nas mãos do Senhor, e o Senhor está trabalhando agora, e o coração está ganhando uma nova forma. Ele está amando essa criança. Tem cura para você, tem cura para o seu filho agora, em nome de Jesus. Receba essa cura. Recebe esse milagre neste momento. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. O Senhor é tão compassivo. Ele ama o seu rebanho. Como Ele ama o seu rebanho, Ele está derramando o azeite e o vinho. Derramando o azeite e o vinho agora. Eu vejo alguém que tem um problema nas articulações. Às vezes ela fica inchada, ela fica inflamada com frequência. E quando você foi ao médico, disseram a você que você range os dentes. Amém? E isso pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas Deus está te chamando agora para te curar. Amém? Receba essa cura agora mesmo, em nome de Jesus. Receba esse milagre, em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém, amém. Aleluia. Louve o nome do Senhor Jesus. E aqui vamos nós. Louvado seja o Senhor. Há pessoas com todos os tipos de doenças nas costas, na sua cervical, na lombar. Há pessoas com dor na cervical, outros com dor na região lombar. Na verdade, na região lombar é uma dor aguda. É como se alguém estivesse enfiando uma espada nas suas costas. Vocês estão sendo curados agora, nesse momento, em nome de Jesus. Receba esse milagre. Outra pessoa com um problema na lombar está sendo curada agora. Eu vejo uma senhora que tem dificuldades em ficar sentada por muito tempo porque o seu cóccix dói. E é uma dor que você não consegue sentar por muito tempo. Agora há um calor nessa área. Deus está curando você. Receba o seu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus está estabilizando. Veja alguém que tem um problema na próstata. Deus está curando sua próstata, reduzindo o tamanho de sua próstata. Acho que é uma próstata dilatada, que o Senhor está reduzindo o tamanho dela agora, em nome de Jesus, amém? Você tem uma próstata totalmente nova, aleluia, curada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Uma sinusite está sendo curada agora. Na verdade, você vai conseguir respirar agora pela primeira vez em alguns dias. Você vai respirar livremente agora em nome de Jesus. É como se Deus estivesse secando os seus sinos, curando suas cavidades nasais de todas as doenças em nome de Jesus. Receba essa cura agora mesmo. E todos os tipos de coisas estão acontecendo muito fácil agora. Muitos tipos de cura, milagres. Eu vejo câncer sendo curado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Um câncer relacionado à sua área gastrointestinal. Seja curado agora em nome de Jesus. Receba seu milagre agora. Receba descanso. Creia, diga, Senhor Jesus, eu recebo o seu milagre em nome de Jesus. E isso é tudo que você precisa fazer, amém? E permaneça em seu amor, sinta o amor dele, a fé opera por meio do seu amor, amém? Sinta o seu amor por você e pela sua família, glória a Deus, obrigado. Você está sendo curado agora em nome de Jesus. Outro problema na coluna, na parte superior, sabe, na parte da cervical, na parte superior, no centro das costas, no meio dos ombros. Alguém tem dor ali e agora toda a dor foi embora, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Problema no joelho, amém? Seja no joelho direito, esquerdo ou mesmo em ambos. Deus está curando as doenças de joelho agora. Pule para cima, para baixo, não fica apenas sentado aí. Pule, tome posse em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro a sua cura sobre todos que estão sintonizados agora, Senhor. Qualquer que seja a sua doença, qualquer que seja a sua condição, Filho de Deus, apenas descanse agora mesmo. Primeiro descanse, você não tem que se esforçar, você não tem que orar, deixa que eu oro por você agora, ok? Agora não é o momento de você dar, agora é o momento de você receber, amém? Ele quer que você receba, portanto descanse e sinta o seu amor por você, saiba que Ele o ama. Não é uma questão de, sabe, eu estou tentando acreditar que Deus me ama, mas Ele não me ama. Não, Deus te ama, amém? A Bíblia diz que temos que conhecer e crer no amor de Deus, amém? Então saiba que Ele te ama. Agora, em nome de Jesus, descanse. Para de tentar acreditar, apenas acredite que Ele te ama e que Ele está operando cura em você agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o seu corpo curado desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa dor agora mesmo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai voltar. Eu declaro que a raiz causadora do problema é queimada agora, desde as raízes, em nome de Jesus. Ela não voltará. Essa aflição não surgirá novamente em seu corpo, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louve o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Que bela unção de cura estamos tendo neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. A casa do pão. A casa do pão. A cura é o pão dos filhos. Bendito seja o Senhor, que perdoa todos os meus pecados, que cura todas as minhas doenças. Amém. Que satisfaz a tua boca com bem, para que a tua juventude seja renovada como a da águia. Amém. Louve o Senhor. Se você nunca fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, amigo, Cristo morreu por seus pecados, enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Deus não pediu a minha e a sua permissão. Ele nos amou antes de conhecê-lo.
Ele enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados naquela cruz. E porque Deus está fora do tempo, Ele é capaz de olhar o presente, o passado e o futuro. Quando você iria viver o pecado de toda a sua vida, Deus colocou sobre o seu Filho. Agora, se você acredita que o Filho dele morreu por seus pecados, o julgamento está pago. Deus nunca mais poderá puni-lo por seus pecados, porque Cristo levou todos os seus pecados na cruz. Portanto, se você crê em Cristo, portanto, agora nenhuma condenação há para você. Amém? Da parte de Deus, porque você está agora em Cristo Jesus. Amém? Então, por favor, ore comigo agora. Diga assim: Deus Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo, o seu Filho amado. Eu confesso Jesus Cristo como o meu Salvador e o meu Senhor, e eu te agradeço que Cristo morreu pelos meus pecados e o Senhor o ressuscitou dos mortos. E lá eu fui absolvido, eu fui justificado nele. Eu agradeço, Pai. Eu estou ansioso pela vinda do meu Senhor Jesus. E até então, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta em minha vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja, fique de pé se puder, louve o nome de Jesus. No próximo domingo, não se esqueça, é o domingo da ressurreição. É um momento muito especial para nos lembrarmos do dia da ressurreição do Senhor. Ele derrotou a morte por todos nós, amém? Ele a deixou para trás do sepulcro. Todos os nossos pecados e todas as nossas doenças e todas as maldições, amém? Ficaram para trás quando o Senhor ressuscitou. Na verdade, Ele carregou tudo em seu corpo na cruz. E no momento que Ele ressuscitou, Ele deixou tudo para trás, amém? Completamente julgado e lançado fora, aleluia. Não se esqueça de convidar um amigo, amém? Não se esqueça de convidar alguém. Qualquer pessoa que Deus colocar em seu coração, qualquer pessoa que o Espírito te conduzir a chamar, apenas obedeça o Senhor, amém? Mesmo que eles não atendam o convite, que não sintonizem, amém? Pelo menos você fez isso, você lançou uma semente, um dia eles dirão: nossa, eu me lembro que aquele dia você me chamou. E até mesmo essa pequena semente irá frutificar, amém? Mas quantos, quem sabe, daqueles que você convidar vão se conectar, porque Deus já está trabalhando em seus corações. E é por isso que Deus colocou a vida deles em seu coração, porque eles estão prontos. Então, por favor, não esqueça de fazer o convite, amém? E chamem para o próximo domingo, aleluia. Obrigado, Pai, por todos sob o som da minha voz. Levante suas mãos por todos os lugares, amém? Nossa igreja está em toda parte, amém? Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta casa do pão, por esta casa da graça. Pai Celestial, obrigado por todos que estão sob o som da minha voz. E em nome de Jesus Cristo, te peço, Pai, que ao longo dessa semana, que o Senhor ensine o seu povo a descansar. Amém? Que eles possam entender o princípio do descanso sabático, um descanso sabático para o seu povo. Peço, Pai, que o Senhor conceda a eles, Senhor, este descanso interior, Pai. Que em tudo que façam, eles possam estar até mesmo ocupados do lado de fora, mas serão motivados, estarão impregnados, serão controlados por um espírito de descanso, Pai. E eu oro para que eles prosperem em tudo que façam, por conta deste descanso. Essa é a nossa herança, essa é a nossa terra prometida, o seu descanso. Então, Pai, eu oro para que nessa semana que se aproxima, seu povo não se mova por medo, preocupação, ansiedade ou arrependimento, ou por algo do passado, ou medo do futuro, ou preocupação com o que está por vir, mas que eles permaneçam no agora. Agora é a hora da salvação, agora é a hora do favor. Eu oro, Pai, agora, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa transmitir a eles, meu Pai, o descanso em suas mentes e ao seu coração e ao seu espírito. Oh, meu Pai, os ajude, Pai, dê-lhes graça de trabalhar durante toda a semana apenas para uma coisa, para entrar no descanso. Que trabalhem para entrar no descanso. Eu sei que parece paradoxal, mas trabalhe para entrar no descanso. Amém? Que o Senhor proteja você e os seus entes queridos do vírus do Covid-19 e de todo prejuízo e perigos durante essa semana. Que o Senhor te favoreça e sorria para você e conceda o seu favor sobrenatural onde quer que você vá. Você carrega a bênção de Deus e vai se manifestar em todos os lugares essa semana. Que o Senhor levante o semblante sobre você e seus entes queridos e conceda a você a sua maravilhosa shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até lá, eu vejo vocês.